Ei, gente, bem-vindos para a aula 11 de Matemática para o Enem. Aqui é a professora Bárbara. Hoje nós vamos falar de conjuntos, que é uma matéria que ela tem bastante termos, assim, mas ela não é tão complicada quanto ela parece. Então, mas ela é grande, então nós vamos ter duas aulas, né? Essa aqui é a parte 1, nós vamos terminar na próxima aula. E vamos lá. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar a notificação, seguir ali nas redes sociais, etc. E qualquer coisa, podem mandar no meu e-mail, que é esse aqui, ok? Então, conjuntos, eu sempre gosto de deixar avisado que conjuntos é uma matéria que ela é meio grande. Então, tipo assim, a gente vai aprender bastante coisa hoje, vários termos, várias coisas. Então, quem gosta de copiar, quem tem o hábito, geralmente copia mais nessa aula. Quem não tem, eu sugiro que anote pelo menos algumas coisas para poder não ficar perdido na hora de estudar essa matéria. Mas a matéria em si não é difícil, ela só é maior, assim, por assim dizer. Ok. Então vamos para os termos base, que é o que é um conjunto e o que é um elemento, que são duas palavras que a gente vai usar muito na matéria. O conjunto ele é um agrupamento de objetos distintos, denominados elementos do conjunto. Os elementos, eles são partes distintas que integram os conjuntos. Então, um conjunto é um agrupamento de elementos, o elemento é uma parte de um conjunto. Os termos, eles dependem um do outro. Mas conjunto é um termo que a gente está bem acostumado. Conjuntos são várias coisas juntas. E tanto na matemática quanto na vida real, pode ser conjuntos de várias coisas. A gente trata na matemática mais como conjuntos de números, mas não precisa ser exatamente. A gente pode trabalhar com vários tipos de conjunto. Vamos aprender o termo de pertinência, que é outra coisa que a gente vai falar bastante, que é basicamente a relação entre um elemento e um conjunto. Então, esse é o primeiro símbolo que a gente vai ver de novo. Esse símbolo significa pertence. Quando eu coloco isso aqui, quer dizer que o elemento X pertence ao conjunto A. Geralmente a gente representa o elemento de forma minúscula ou o conjunto de forma maiúscula, mas é convenção mesmo. Mas eu coloco esse símbolo, quer dizer que o que está aqui pertence a esse aqui. Então, o elemento X pertence ao conjunto A. Da mesma forma, analogamente, a gente tem esse símbolo riscado, né, que já dá uma ideia de contrariedade. E quer dizer que o elemento X não pertence ao conjunto A. Isso é importante porque, às vezes, a gente vai fazer um exercício e aí a resposta você quer saber se, tipo assim, se um determinado número, se X, faz parte de A ou não. Às vezes a resposta não vai estar escrito, o elemento X pertence ao conjunto A. Vai estar desse jeito. Então é por isso que é importante, né, que a gente saiba sobre esses dois elementos. Eles são bastante importantes para essa matéria, ok? E continência, que já vem na ideia de conter, só que nesse caso já é a relação entre dois conjuntos. Dizemos que esse símbolo aqui, que parece um C, só que mais alongado, B, então quer dizer que A está contido em B, isso aqui significa estar contido em, basicamente. Então, A está contido em B. Se todos os elementos de A estão contidos em B. Por exemplo, se eu tiver esses dois conjuntos aqui, você vê que os dois são conjuntos de números. E a gente vai falar um pouco sobre como representar um conjunto também. Mas por enquanto vai ficar desse jeito. Então, olha só. O A é igual a 1, 2, 3, 4. O B é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem uma vírgula a mais aqui. Então, não quer dizer que o conjunto B só tem o conjunto A dentro dele. Ele tem outros elementos além dos elementos do conjunto A, mas todos os elementos que pertencem ao conjunto A estão no conjunto B. Então, quer dizer que A está contido em B, ok? Temos o conjunto vazio. Alguns conjuntos são importantes para a gente poder estudar. Um deles é o conjunto vazio, que é um conjunto que ele não contém qualquer elemento. E ele é representado ou por esse símbolo ou por essas chaves aqui sem nada dentro. Muito importante. Muita gente confunde e eu estou inserida dentro dessas pessoas e acaba colocando as chaves com esse símbolo dentro. Mas é um ou outro, ok? Não pode colocar as chaves com esse símbolo aqui dentro. Ou você coloca o símbolo ou você coloca as chaves vazias. Esse conjunto ele também pode ser uma resposta, né? A gente pode procurar o que o conjunto A tem em comum com o conjunto B,
que é uma coisa que a gente vai ver também mais pra frente, e pode ser que eles não tenham nada em comum, então a solução seja um conjunto vazio, quer dizer, não tem nada, ok? E o conjunto universo. O conjunto universo, ele é representado pela letra U, e ele é basicamente o conjunto no qual estamos definindo um conjunto. O escopo, perdão, no qual estamos definindo um conjunto. Então, não existe uma resposta pronta para o que é o conjunto universo. O conjunto universo, ele possui todos os elementos que você está tratando naquele problema. Só que todos esses elementos podem ser muitas coisas. Por exemplo, se eu estou tratando números de 1 a 10, esse é meu conjunto universo, por exemplo. Se eu estou tratando números de 1 a 10, e dentro desses números eu tenho outros conjuntos. Eu posso tratar isso como conjunto universo. Ou às vezes o meu universo, na verdade, isso é mais incomum. Geralmente o meu conjunto universo são tipo assim, números naturais, números inteiros, que é uma coisa que a gente vai ver mais ainda nessa aula. Por isso que eu não queria dar esse exemplo. Geralmente o nosso conjunto universo ele é isso, ok? E agora, operações entre conjuntos. Quando nós temos dois conjuntos, nós podemos fazer dois ou mais, nós podemos fazer algumas coisas com eles. Se eu tenho, por exemplo, o conjunto A e B, eu posso ter a união de A e B. A união de A e B são todos os elementos de A e todos os elementos de B. Se os dois tiverem elementos em comum, esses elementos não são contados duas vezes. Por exemplo, no caso que a gente deu o exemplo do conjunto A ser 1, 2, 3, 4 e o conjunto B ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? A união dos dois, você não vai contar 1, 2, 3, 4 duas vezes. Não faz sentido, não é importante para isso, ok? A interseção é o que os dois têm em comum. O que tem em um e o que tem em outro. Às vezes são um número em comum, dois, vários números em comum, etc. Você pode fazer também A menos B. Então, quando você faz um conjunto menos o outro, quer dizer que todos os elementos de B vão ser retirados de A. Se A não tinha algum elemento de B, então ele vai continuar sem aquele elemento. Agora, o elemento que é comum aos dois, ele vai sair. Essa interseção aqui, ela vai sair quando a gente faz A menos B, ok? Também tem um conjunto complementar, que ele é basicamente o seguinte. Digamos que essa caixa aqui toda é o meu conjunto universo. E aí eu tenho esse aqui que é o A e esse é o B. O meu complementar de A é todo o conjunto universo menos o A, ok? Então, isso inclui a parte em B que não é comum a A, nesse exemplo. O conjunto complementar a B seria todo o conjunto universo menos B. Isso que é o conjunto complementar, ok? Agora, representações de conjunto. O conjunto ele pode ser representado de várias maneiras. Ele pode ser representado por enumeração, que é o que a gente viu nos primeiros exemplos. Então, por exemplo, eu posso ter um conjunto de números e aqui eu descrevo todos os elementos do conjunto. Eu coloco todos eles ali. Um conjunto de letras, por exemplo, eu coloco todas as letras que fazem parte do conjunto. Um conjunto, sei lá, de pessoas. Você coloca o nome de todas as pessoas. E por aí vai, vários tipos de conjunto. A enumeração quer dizer que você vai colocar ali todos os elementos que estão dentro do conjunto, ok? Por propriedade, você agrupa, você demonstra aquele conjunto de acordo com uma propriedade específica. Por exemplo, digamos que a minha propriedade são números inteiros, no conjunto dos inteiros, os inteiros são no conjunto universo, e são números de 6 a 12. Então, eu represento dessa maneira. Muita calma. É meio feio quando a gente vê, mas o que significa? Ó, dentro das chaves quer dizer que é o que faz parte do meu conjunto. Aqui quer dizer que X pertence a Z. Z é uma letra que a gente usa para poder falar do conjunto dos inteiros. Eu vou falar mais disso não, na próxima aula não, nessa aula ainda mais para frente. E essa barra a gente lê como tal que. Então, se eu quero que seja no conjunto dos inteiros, quer dizer que X, que é o meu elemento, pertence aos inteiros. Tal que, de forma que o X está entre 6 e 12. Aqui eu coloquei maior ou igual porque ele inclui os 6 a 12. Se não incluísse, seria aqui seria só maior, menor, ok? Então, essa é a forma pela propriedade. A gente dá as características e a partir daí a gente sabe o que está no conjunto. Nesse caso,
Os elementos que estão no conjunto são esses, ó, números inteiros de 6 até 12. Mas esse jeito aqui, ele é um jeito mais resumido, um jeito mais fácil. Pode-se dizer mais fácil de representar isso, porque você não precisa escrever todos os elementos. Esse conjunto é até pequeno, mas imagina conjuntos de, sei lá, milhares de números. Não dá. Aí a gente tem que representar desse jeito aqui por propriedade. É só saber ler cada um dos símbolos, que aí não tem erro, ok? E por diagrama de Venn. O diagrama de Venn, ele consiste basicamente, é muito simples, a gente faz um círculo para o conjunto e a gente coloca os elementos dentro. À primeira vista não parece ter muito sentido, tipo, parece ser o pior jeito, né, porque os outros são muito mais fáceis, mas o diagrama de Venn serve para a gente poder resolver os problemas. Então, na próxima aula, a gente vai usar o diagrama de Venn. Por enquanto, vocês só precisam saber que ele existe. É uma forma de representação, ok? Agora, conjuntos que são importantes. São conjuntos que a gente lida bastante, que a gente fala bastante deles. Inclusive, eu já citei um deles, que é o conjunto dos inteiros. E agora a gente vai falar o que são esses conjuntos, basicamente. Existe o conjunto dos números naturais. Esses conjuntos, eles vão dos mais simples para os mais complicados, mais elaborados, por assim dizer. Aí tem toda uma história por trás, né? Que os naturais são, por exemplo, o primeiro conjunto que a gente trabalha, basicamente, porque são números inteiros e não negativos. Então, imagina, no início lá da sociedade que a gente precisava, sei lá, contar a ovelha. E aí eram esses números que eram usados, que são os números que a partir de 0, aí existem algumas... Tem gente que fala que o 0 entra, tem gente que fala que o 0 não entra, e isso aí já é uma discussão à parte, mas não é importante agora. E aí, são os números, eles vão aqui infinitamente, mas todos eles não negativos e inteiros, ok? E a gente representa aqui pela letra N. Agora, os números inteiros são um pouco mais complicados, porque eles podem ser negativos ou não. Continuam sem ser números decimais, mas eles podem ser negativos ou não. Então, vai ser infinito para cá, vai ser infinito para lá, e vai pegar aqui os números negativos. Aqui tem um erro, porque a letra com que você representa os números inteiros não é I, é Z. Eu vou colocar na descrição, mas lembre-se que não é I, é Z. A gente representa o conjunto dos inteiros com Z. Isso foi um erro meu. Perdão. Então, continuando. Os números racionais, eles são números que podem ser representados por forma de fração. Então, olha, a gente viu primeiro números naturais. Os números inteiros, eles incluem os números naturais. Vocês concordam? Vamos voltar aqui. Olha só, a partir daqui, os números já são naturais. Então, os inteiros são os naturais e mais alguns, ok? Agora, os racionais, eles, além dos inteiros, são outros números que podem ser representados por frações, que são os decimais finitos e as dízimas periódicas. Então, a gente representa dessa forma. Podem ser representados por fração, x sobre y, sendo que x e y pertence aos inteiros, que é o z, não se esqueçam, a gente representa inteiros com z, o outro slide está errado, e y diferente de zero, porque não existe divisão por zero, né? A gente não trabalha com divisão por zero. Os números racionais, a gente representa eles pela essa letra Q. Agora, os irracionais, eles são os números que não são racionais, obviamente, e aí já entra os decimais que são infinitos e as raízes não exatas. Então, aí, por que os inteiros não são representados por I? Porque os irracionais são representados por I e os inteiros são representados por Z. Então, ó, dízimas que não terminam, raízes não exatas, o π ele é um número irracional, por aí vai. Agora, os irracionais, eles são à parte. Até agora, dentro dos racionais tem os inteiros, dentro dos inteiros tem os naturais, os irracionais não, eles são à parte, fora dos racionais. E, continuando, os números reais, que são todos os conjuntos já citados, que a gente pode representar da união dos racionais com os irracionais. Então, eles são basicamente tudo. E eu coloquei aqui como bônus, assim, tudo que a gente lidou agora, né? Como bônus, eu coloquei os números complexos. Por quê? Porque eles existem, mas geralmente a gente não se aprofunda sobre eles. Mas, até porque eu acho que eles não caem diretamente na prova do Enem. Mas vocês lembram quando eu falei de equação? E a gente falava das raízes
E aí eu falava das condições das raízes de uma equação ter raízes a partir do delta. Então, o que eu falei? Que se o delta fosse menor do que zero, eu não falei que ele não tinha raiz. Eu falei que não tinha raízes reais. Não ter raízes reais não quer dizer que não tem raízes de forma nenhuma. Quer dizer que a raiz, nesse caso, com delta menor do que zero, ela é complexa. As raízes, né? Elas são complexas. Porque os números complexos, eles são a base deles, né? A base de estudos deles, eles servem para muita coisa. Quem vai seguir para uma área que tem engenharia elétrica, essas coisas, vai usar os números complexos, porque eles são muito importantes. Mas os números complexos, eles surgiram da necessidade de representar a raiz de menos 1. Então, a partir do momento que eu tenho uma raiz negativa, vocês concordam que com o que a gente estuda de base no ensino médio, a gente não consegue tirar uma raiz negativa, mas se a gente colocar a matéria de números complexos, a gente já consegue tirar uma raiz negativa. É uma estrutura lá diferente, não é muito difícil, mas o Enem não cobra. Então, a gente fala que dá existência, mas a gente não se aprofunda nisso. Ok? Ok. Então, essa foi a parte 1 de conjunto. Até agora a gente trabalhou só com conceito. Na próxima aula a gente vai trabalhar com os exercícios, né, que são já os conjuntos, com as interseções, como que a gente faz para poder calcular propriamente. Essa parte é só o inicinho ali. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo erro no slide dos conjuntos inteiros, mas acontece. Obrigada, até a próxima aula.